Olá, essa nossa aula é a aula 114. Continuamos com o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Peço para vocês se inscreverem aqui na nossa aula, dando assim força ao nosso curso e ao nosso trabalho. Estamos fechando o bloco sobre a fé, que realmente levou tanto tempo e foi muito gratificante para mim fazer essas pesquisas, mas hoje vamos fechar esse bloco com outras aulas em sequência, que eu não sei se são 4, 5, que é o epílogo do nosso trabalho sobre a fé. E o tema é Paulo, o apóstolo, a fé em oposição à lei. A fé em oposição à lei. Surge o divisor de águas entre o cristianismo nascente e o judaísmo. Esse trabalho vai estudar toda essa dinâmica e essa evolução após Jesus, porque Paulo não foi contemporâneo de Jesus, nem foi apóstolo. Quando ele nasceu, já tinha, era os anos 60, se não me engano, que ele escreveu essas epístolas, já se fazia muitos anos da morte do nosso mestre maior. Mas ele se considerado um apóstolo pela divulgação que ele fez da nova doutrina cristã ao longo daquele mundo de então. Vamos estudar então o que aconteceu com Paulo apóstolo e com a doutrina e o seu movimento de fé. Primeiro, a lei, o mosaísmo. A lei divina, os 10 mandamentos, foi promulgada por Moisés no Monte Sinai. Isto em Êxodo 20, 1.17, e no livro Deuteronômio, que foi uma revisão das leis mosaicas, no capítulo 15, 5, versículos 1 a 21. Os 10 mandamentos contêm o germe da mais pura e ampla moral cristã, quer dizer, o cristianismo sendo fecundado pelo judaísmo. Paralelamente à lei divina, essa lei divina mosaica, foram criadas leis civis, penais, agrárias, religiosas, cujo objetivo era de defender a estabilidade de uma sociedade nômade, os judeus estavam migrando ainda para Israel, ainda embrionária essa sociedade. O destino final, como eu disse, era Israel. E essas leis também tinham por modelo o monoteísmo, e sob o monoteísmo estabeleceu-se um sistema de governo chamado teocracia. Theon, Deus, krato, poder. Era um poder centrado em Deus, mas na realidade a representação de Deus, a palavra de Deus, a interpretação dos textos divinos cabia ao grupo clerical mosaico, que era a grande força de expressão e de comando dessa população. As leis humanas, sofriam modificações de acordo com os tempos e costumes. Então, os próprios livros de Moisés foram sendo modificados. Eram transitórias essas leis, contrariamente à eternidade e à imutabilidade das leis divinas e de Deus. Após Moisés, os seus chamados 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, surgiram os profetas, os Salmos e outros tantos livros consolidados na época sob o tema geral profetas. 7. Com o passar do tempo, os levitas, que descendiam da tribo de Levi e eram incumbidos do sacerdócio judaico, que formavam, pois, o clero judaico, criaram e recriaram cultos exteriores, oferendas, liturgias, contribuições dizimistas, enfim, de tal sorte que toda a doutrina tão pura, divina, originariamente em Moisés, ela foi se consolidando nessas leis civis, leis penais, leis agrárias, leis de todas as espécies, né? E dessas leis humanas formou-se um dogmas, que era uma questão de
não poder se contestar, seria uma verdade suprema, eternamente verdadeira e não passível de crítica e de toda a verdade possível. Isso à semelhança das religiões que nós acompanhamos, que também são todas dogmáticas, né? Todas elas têm as suas cláusulas pétreas. Com o passar do tempo, os levitas, então, né, fizeram todas essas modificações e outros sacerdotes na lei judaica. De fato, os sacrifícios, oferendas, holocaustos, essas coisas assim tão objetivas, falavam mais aos sentidos do povo como aspecto devocional de que a proposta de modificação moral do que dos seus espíritos. Quer dizer, essa questão do sacrifício, da oferenda, falava mais do que o apelo de uma modificação moral, como hoje nós vemos também na próprio espiritismo, que são correntes neo-espiritistas, evangélico-espiritistas, umbandista-espiritistas, espiritista fenomênica, que falam às vezes mais no sentido do indivíduo do que a introspecção e a necessidade de proceder de acordo com a doutrina originária do Cristo e do espiritismo propriamente dito. Portanto, a lei mosaica era formada de dois aspectos: o aspecto divino e o aspecto secular ou temporal. O divino emanou lá do Monte Sinai em Moisés, e o secular ou temporal foram estruturados pelo homem. Bem, o advento de Jesus. Jesus, mais do que todos, tinha pleno conhecimento em preservar a expressão divina da lei, quer dizer, ele sabia da lei o que representava efetivamente a parte divina. Ela vinha de Deus. Assim ele diz em Mateus 5, 17 e 19: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota e o último ponto. Portanto, Jesus reitera o cumprimento da expressão da lei divina e não da secular e temporária, criada por Moisés e seus criadas após em Moisés ainda e os seus seguidores, que foi adjetivada de uma maneira genérica de lei. A lei, segundo Jesus, não segundo o mosaísmo, que foi caminhando fora desses princípios divinos, a lei, segundo Jesus, encontra-se sintetizada em 2 mandamentos que, coerentemente e em ato de submissão à vontade maior de Deus, Jesus as promove. Quer dizer, quais são o core, quer dizer, o núcleo fundo dessas leis? Que Jesus diz em Mateus 22, 34, 40. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses 2 mandamentos. Portanto, a anterioridade desses 2 mandamentos, não obstante, encontra-se na lei. E aí temos que ver o que Jesus disse que manteria, preservaria a lei e cumpriria até o último iota, até o último ponto. O que acontece? Em Êxodo 20, 2.6 está escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. É o monoteísmo. E faço a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, amarás o teu Deus, e guardam os meus mandamentos, quer dizer, esses mandamentos mosaicos. Em Lucas 18, 19 está escrito: Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, na realidade, o texto de Jesus, que por muitas pessoas constitui mal lidas, mal interpretadas, por sinal, as escrituras, por essas pessoas, que constitui uma oposição à lei de Talião, que seria o olho por olho, dente por dente,
a lei mosaica, na realidade essa lei do olho por olho, dente por dente, não era a lei divina, né? Era um aspecto reformado das leis. Então o povo se apega ao aspecto reformado para criar uma oposição entre Jesus e Moisés. Não há essa oposição. Há uma continuidade evolutiva, progressiva, que gradualmente vai aperfeiçoando a moral e o conhecimento intelectual desse povo. E, portanto, nesse momento, Jesus apenas reproduz esses textos do Êxodo, esses textos de Levítico, que as pessoas consideraram um ineditismo de Jesus, o que de fato não foi. Bom, a construção do amor ao próximo, essa é a grande questão, no judaísmo e a sua verdadeira significação. Como nós vimos aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento que Jesus propõe, não é? Ou determina, no caso, nem propõe. E no judaísmo, como nós vimos em Levítico 18, 19, já existe esse mandamento. Então vamos ver como é que foi construído esse mandamento dentro do judaísmo original, do judaísmo raiz. Não é? Vamos lá. Concepção de Deus. Portanto, nós temos a concepção de Deus. Vamos trazer isso um pouco também para o Espiritismo. Aplicamos um axioma. Todo efeito tem uma causa. Efeito inteligente, causa inteligente. A grandeza do efeito está em razão da potência da causa. Portanto, a relação axiomática causa-efeito. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Portanto, essa é a grande causa. O efeito causal e inteligente de Deus, a gente observa na criação, no universo, na matéria, na energia, na inteligência e na vida. Tudo aí, a criação de Deus, ela mesma justifica a existência de Deus. Observamos os fatos, os fenômenos, e após constatarmos, pela lógica e pelos fatos, a existência de Deus, e por um argumento estritamente lógicos, plausíveis, cheios de razão, nós estruturamos a nossa fé, que é baseada na existência de Deus factual, que é chamada fé raciocinada. Nós não vamos colocar a mão no busto e adorar o busto. Por quê? Porque nós temos a concepção de Deus mais além desse busto. Mas há pessoas que precisam colocar a mão e adorar o busto. Sejam abençoadas. Precisam ainda desse tipo de manifestação religiosa. Um dia eles deixarão isso. Mas no momento é necessário, então, que continue assim, e se isso lhes faz bem, e lhes torna mais pacíficos e felizes. Muito bem, surge a fé raciocinada, que é essa fé baseada em fatos. E daí da fé raciocinada e baseada em fatos, vem a justiça, a sabedoria e o amor, que são corolários, são consequências da criação divina. Daí a nossa fé em Deus. Então nós entendemos que a fé nossa, ela vai se consolidar num ato de justiça. E qual é o ato de justiça maior que nós podemos ter? É o amor ao próximo. Bom, esse é o ato de justiça que nós podemos ter por excelência na nossa vida cotidiana, na nossa espiritualização. É um dever. Então, o amor ao próximo constitui um dever. E esse dever qual é no amor ao próximo? Nós já estudamos isso. Amar o próximo como a si mesmo, desejar o próximo aquilo que desejamos para nós, não fazer ao próximo aquilo que não queiramos que nos façam. Na realidade, essa é a equivalência do amor ao próximo. Eu não posso amar o próximo como amo os meus amigos, os meus filhos, a minha família, netos, e as outras pessoas também são assim. Seria um absurdo nós seguirmos isso à risca, forçando uma natureza que nós não temos ainda, de tamanha espiritualidade. Mas chegamos a uma equivalência, e essa equivalência é a prática da caridade para o próximo. Então, amor ao próximo é igual à caridade. A caridade, portanto,
é um ato de que compatibiliza com a justiça divina. A caridade no judaísmo é o dever. Muito bem. Então vamos fazer a fusão de tudo isso. Espero que vocês estejam entendendo que as coisas elas vão caminhando num sentido absolutamente lógico, sem nenhuma paixão. Então vamos ver o que o judaísmo propõe. Vamos ver os conceitos de lei, justificação e caridade. Bom, lei. Lei é a lei divina. O Espiritismo consolida 10 leis divinas, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Essas leis divinas nos obrigam ao cumprimento dessas leis. E a caridade é o dever de não fazer ao próximo o que não queiramos que nos façam, é o amor ao próximo. Ou desejar ao próximo o que desejamos para nós, é o amor ao próximo. Portanto, a caridade, sob essa ótica, confunde-se com o amor ao próximo, foi o que falamos. Portanto, aquele que pratica a caridade cumpre a lei e justifica-se. E ele é chamado, no judaísmo, de justo, porque não existe a palavra caridade no judaísmo. E o justo é justamente o que pratica tzedakah. Tzedakah em hebraico é justiça. A Bíblia hebraica não tem a palavra caridade, tem a palavra justiça, que é dita tzedakah. Então, o justo cumpriu a lei e a lei é a caridade. Olha que coisa. Então, vamos acabar com tanta confusão que está por aí. Não precisa. A lei é a caridade. A lei sublime é a caridade. Vamos continuar. A igualdade de conceitos dentro desse conceito de justiça, da justiça, é a tzedakah. Então, eu tenho fé em Deus, tá? Disso deflui a lei divina, que eu acho, que pela minha fé, eu acredito nessa lei divina, pela inteligência dela, pela sabedoria dela, pelo amor dela. Eu me obrigo a cumpri-la, eu cumpro essa lei divina, eu promovo então a justiça através do seu cumprimento, e então essa justiça de dever ao próximo, de me obrigar a servir, a ajudar ao próximo, chama-se caridade. E como eu cumpri a justiça, eu sou um justo, através da caridade, porque eu me obriguei a esse dever da caridade, em função da minha fé primeira em Deus. E aí eu fico justificado. Então a justificação que a lei divina dentro do mosaísmo propõe é justamente essa. Agora, isso foi torcido, foi alterado, foi desnaturado. O poder clerical judaico era muito forte, então ele tinha que criar dogmas, cristalizar, engessar os princípios e obrigar os indivíduos à adoração. É tudo semelhante às outras religiões que criaram seus dogmas, seus artigos de fé, seus princípios, sua liturgia, seu culto. Todos eles se identificam nesse projeto sempre de poder em que usa o nome de Deus para constranger o povo, senão o povo acha que vai sofrer, o profitente, o seguidor, vai cair no pecado, enfim, vai cair no erro. Aqui ele não é justificado no mosaísmo. Bem, essa foi a aula de hoje. Nós vamos voltar amanhã, né, sobre essas questões, porque ainda temos muito que falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa também por o período que eu não dei aula, foram uns 4, 5 dias, porque eu estava com outro projeto. E esse outro projeto, também espírita, ele me envolveu muito, me obrigou a pesquisar muito, até me deixou com a cabeça muito quente. Eu tive que rezar muito para afastar certas energias que esse projeto, por ser bom, energias que queriam se opor a ele. Mas finalmente eu estou trabalhando, conseguindo trabalhar em paralelo. Portanto, o meu abraço afetuoso e até amanhã.